Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, esclarecendo e, por isso mesmo, consolando as dores do mundo, não é? Então, vai lá, se você gostou, compartilhe o vídeo, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e nos acompanhe também nas nossas redes sociais no Instagram. Hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar um tema que a gente deve refletir, né? Sobre o mal. Bom, esqueçamos o mal. Então, para a gente entender o mal, nós precisamos entender o bem. O que é o bem? Bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, né? Ao equilíbrio, a, ao aprimoramento, ao progresso, né? De uma pessoa ou de uma coletividade. E mal? Mal é tudo que é prejudicial, que fere, né? Que concorre para o dano ou para a ruína de alguém ou de algo, né? Tem uma definição que é interessante, que é o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Vamos guardar isso. Lá na questão 630 de O Livro dos Espíritos, lá nessa questão, Kardec pergunta como é que se pode distinguir o bem do mal. O que os espíritos respondem para ele? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Então, olha o que eles dizem. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E o bem, gente, está ligado à moral. Lembra que eu falei? Mal é aquilo que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Então, bem está ligado à moral. Aliás, Kardec trata dessa questão em O Livro dos Espíritos, questão 629, né? Quando os espíritos falam para Kardec que a moral é a regra de bem proceder, ou seja, de distinguir o bem do mal, né? Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Gente, a prática do bem se resume no amor. Realmente no amor, não esse amor vulgar, como a gente trata, não, mas o amor verdadeiro, né? O amor que Jesus nos ensinou. Está lá tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O mal, gente, tem origem nos vícios, nas paixões humanas, né, que são frutos do nosso livre-arbítrio, né? Tem um livro que Kardec editou, né, escreveu, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Para quem está começando o Espiritismo, vale a leitura deste livro, junto, claro, com o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, toda a codificação. Mas, neste livro, Kardec explica de forma bem clara que Deus não criou o mal, que ele estabeleceu leis e estas leis são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Então, aquele que observa essas leis fielmente é perfeitamente feliz. Mas, como nós somos dotados do livre-arbítrio, né, nem sempre nós observamos. Aí a lei de Deus. O que acontece? O mal, que é o resultado da desobediência à lei de amor do nosso Pai. Aí Kardec vai dizer assim:
Pode, pois, dizer-se que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus e o mal tudo que é contrário a essa mesma lei. Então, gente, cada um de nós, cada criatura, né, segundo nós mesmos sentimos, lançamos de nós aquelas ideias com que nós plasmamos as nossas próprias obras. Então, tem uma mensagem no livro Reconforto, né, psicografado por Chico Xavier, que é uma mensagem de Emmanuel: ouvidemos o mal. Em que Emmanuel vai dizer assim: se estamos informados de que os pensamentos se atraem conforme a natureza em que se expressam, urge fugir à corrente sombria em que as inteligências transviadas deitam os resíduos dos empreendimentos infelizes a que se afeiçoam. Gente, o nosso pensamento, quando nós nos ligamos ao mal, a gente está simplesmente ressoando essas inteligências sombrias, transviadas do bem. André Luiz, no livro Ação e Reação, explica, né, que fala, olha, psicografia do Chico, ele fala que o pensamento é força viva e atuante. E a velocidade do pensamento supera em muito a velocidade da luz. Então, ele vai explicar que o pensamento que nós emitimos, que é energia, volta inevitavelmente a nós e nos compele a viver de maneira espontânea nessa onda de formas criadoras que nós mesmos emitimos e que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo, ou da nossa atenção, né? Então, gente, veja, a gente emite um pensamento de raiva, o que volta para nós? Raiva. Se a gente emite um pensamento de amor, o que volta para nós? Amor. Só que a gente tem que prestar atenção, sabe por quê? Porque estes pensamentos, eles nunca voltam sozinhos, eles voltam sintonizados com as forças mentais, né, comuns, sintonizadas com as nossas, mas voltam reanimados, intensificados, né, por esses outros pensamentos que se harmonizam com o nosso. Por isso é que a gente tem uma necessidade, a gente imperiosa, de situar os nossos sentimentos e pensamentos nos ideais mais nobres, nos propósitos mais puros da vida, porque energia atrai energia da mesma natureza. O reflexo, diz Emmanuel, esboça a emotividade, né? A emotividade, ou seja, as emoções, plasmam o sentimento inevitavelmente plasma a ideia, e a ideia é o pensamento, determina a atitude, a palavra que comanda a ação. Então, nós não podemos somente ignorar o assédio dessa corrente de maus pensamentos e nem mesmo desculpar sempre essa intromissão inesperada, não. É preciso esquecer o golpe. É preciso prosseguir sem mágoa no culto do dever. Leon Denis vai nos dizer no livro Depois da Morte que cada um dos nossos atos, cada um dos nossos das nossas emanações de pensamento, né, são impulsionados aí pela força da nossa vontade. E eles executam, né, uma evolução com efeitos aí bons e maus para a própria fonte que produziu esse pensamento. Então, Leon Denis vai falar assim: olha, o mal, do mesmo modo que o bem, torna o seu ponto de partida em razão da afinidade de sua substância. Há faltas que produzem seus efeitos mesmo no curso da vida terrena. Outras, mais graves, só fazem sentir suas consequências na vida espiritual e muitas vezes até nas encarnações futuras. Exatamente. Gente, olha como a gente tem que ter cuidado com o que nós nos ligamos através do nosso sentimento e do nosso pensamento, porque é, a vontade exercida no sentido do bem e de acordo com as leis de Deus, tudo pode, mas também pode para o mal, pode para o bem, pode para o mal. Né? Os nossos maus pensamentos, os nossos desejos impuros, os nossos atos mais culpáveis corrompem, né? Por quê? Porque neles se refletem os fluidos que nos rodeiam. Então, o contato destes pensamentos produz mal-estar, maus pensamentos. Produz mal-estar, produz impressões desagradáveis nas pessoas que se aproximam de nós.
né? Porque todo organismo sofre a influência dos fluidos ambientes. Do mesmo modo, sentimentos de ordem mais elevada, pensamentos de amor, né? De bondade, vão penetrar nos seres que nos cercam, vão sustentá-los e vão vivificá-los. Né? Emmanuel, nesta mensagem, Ouvidemos o Mal, ele diz assim: o tempo guarda consigo a função de incessante renovador, e o tempo que converte o carbono em diamante saberá transformar os caracteres que o lodo desfigura em vasos de eleição para a vida. Gente, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante da vida, não. Nós respiramos no mundo das imagens que nós projetamos e recebemos, né? Então, a gente estaciona sob a fascinação daqueles elementos a que provisoriamente nós nos ligamos e que nos escravizam, né? Sentimentos de ordem inferior, pensamentos de ordem inferior, e através destas imagens que nós projetamos, nós também incorporamos aí o fluxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Onde eu coloco o meu foco mental, é aí que eu vou receber, vou dar influência e receber influência, que eu vou receber e emitir. Por isso a importância de nós domarmos a nossa mente para o bem, para nos ligarmos aos ideais mais nobres, né, aos valores morais mais elevados. Gente, o reflexo mental mora no alicerce da vida. A minha mente é o alicerce da minha vida. O que eu penso e como eu me deixo influenciar pelos outros, como eu alimento a minha mente, né? O que você está escutando, o que você está lendo, o que você está vendo na TV, de filme. Isso é alimento para a mente. É isso que vai definir a minha vida. Isso não é bobagem, gente. Né? Se o homem pudesse ter um vislumbre, contemplar ali com os próprios olhos as correntes de pensamento, ele ia reconhecer imediatamente esse regime de comunhão, de ondas mentais, de acordo com as afinidades em que a gente vive. A associação mora em todas as coisas, preside todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres, diz Emmanuel. Gente, nós nos refletimos uns nos outros e refletimos também os objetivos do Criador. Por isso a necessidade da gente se ligar ao mais alto, né? Porque as criaturas se refletem umas nas outras na criação. E a criação reflete os objetivos do Criador: amor, bondade, misericórdia, caridade, justiça, beleza, perfeição. No nosso dia a dia, né, a alma, ela entra em ressonância com as correntes mentais em que nós mesmos respiramos, em que se assemelham com o nosso. Então a gente assimila os pensamentos daqueles que pensam como nós pensamos. Se eu coloco meu pensamento no mal, essa é a companhia que eu vou ter, né? É essa companhia que eu vou ter. Por isso, o ofensor, diz Emmanuel, requisita de nós o grande esquecimento do mal, né? Por quê? Porque ele vai passar pelo tempo, pelo largo tempo do esquecimento, para enobrecer-se. Gente, lá no o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec fala assim, que a misericórdia é o complemento da brandura. E é, porque aquele que não for misericordioso não pode ser brando e pacífico, né? Não pode. E a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão da ofensa. Veja, o esquecimento da ofensa. Não é que você não vai aprender com o fato, mas você precisa esquecer a ofensa. Perdão é esquecimento da ofensa, né? Se a gente guarda ódio, rancor, isso denota realmente a alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma mais elevada, né? Que paira acima daqueles golpes que qualquer um possa desferir contra ela, né? Então, olha, Emmanuel vai terminar este lindo capítulo, Ouvidemos o Mal, dizendo assim: se a ingratidão te busca e apedreja o caminho, refugia-te em paz no serviço do bem, porque todo o universo pertence em tudo a Deus,
que a tudo atenderá no momento oportuno, sem que te caiba na vida interferir de leve nos ajustes da lei. Esqueçamos o mal. Vamos manter o nosso pensamento, os nossos sentimentos no bem. Esquecer as ofensas, perdoar. Isso é que é importante, não é? Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, pessoal. Tchau.